Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer um estudo. Hoje vamos falar do Evangelho de Maria. Ficou conhecida no texto bíblico como Maria de Magdala. Eu diria a vocês que esse estudo é para todos aqueles buscadores espirituais que não estão presos nas suas certezas, mas buscam outros conhecimentos. Aqueles que se colocam como eternos aprendizes, como devemos ser. Estarmos sempre abertos para novos conhecimentos. Então, a proposta de hoje é para você que quer aprender, que quer crescer junto, que quer ter acesso a outras informações e que não acha que as verdades ensinadas são postas e acabadas. Você que não se sente um ser acabado, terminado, que se sente um ser em construção. Então, a proposta de hoje é que a gente trabalhe junto nesse processo de construção. Somos aqui da Fraternidade Francisco de Assis e aproveitamos o início da reunião para pedir a vocês que nos sigam, curtam nossa página, compartilhem, nos ajudem nessa onda amorosa de divulgar o bem, divulgar os ensinamentos do Cristo. Estejam conosco. Então, vamos começar a falar do Evangelho de Maria hoje, baseado nesse livro, né? É o Evangelho de Maria, Miriam de Magdala, também chamada dessa forma, tá? No livro, que foi traduzido do original e comentado por Jean-Yves Leloup, que é um teólogo, um estudioso russo das coisas espirituais, é um cristão também, mais abertos a vários conhecimentos espirituais. Então, vamos começar falando sobre o surgimento desse evangelho, né? Porque até então que se tem notícias oficialmente nos textos bíblicos estudados nas principais igrejas, é a existência de 4 evangelhos: Lucas, Mateus, João e Marcos, né? Isso foi definido pela Igreja Católica, no Concílio de Trento. Mas existem outros evangelhos que os pesquisadores, historiadores, antropólogos pesquisaram e confirmaram a existência desses evangelhos. No caso desse que nós vamos ver hoje, que é o Evangelho de Maria, né, ele foi descoberto no final do século XIX, tá, por um estudioso que estava no Egito. Esse documento foi achado num vaso, tá, num vaso de cerâmica da época, e o papiro enrolado dentro. Era a forma que eles utilizavam para conservar os documentos. E só assim se justifica, né, que tantos anos depois esse documento ainda esteja ali possível de ser lido. Então, só dessa forma, pelo calor da região também e pela forma como era conservado, que foi escrito em papiro. Tá? Os estudiosos de egiptologia, eles dataram o documento do século III. Isso significa que, provavelmente, ele foi escrito no século II, em torno do ano 150, em torno desses anos, aproximadamente, né, em que data a escrita. E é compatível com os outros evangelhos. Tá? Então, provavelmente, no mesmo período, no mesmo século que esses evangelhos foram compilados, mas só que esse de Madalena, ele estava escondido, né, porque havia muitas forças que não queriam que ele fosse divulgado, e só chega a nós depois do século XIX, quando ele, enfim, ele é achado, estudado. E esses estudiosos chegaram a essa data devido ao idioma, né, utilizado. Ele foi escrito num idioma chamado copta saídica, tá, que é uma das línguas presentes no Egito. Então, os estudiosos chegaram a essa data devido a forma como a língua era utilizada. Então, existe toda uma forma dos estudiosos chegarem àquela data, né? E a veracidade do documento. Então, nós estamos nos baseando aqui na ciência, no que alguns estudiosos acharam e trouxeram para a humanidade. Tá? E vamos usar a interpretação desse teólogo, que é o Jean-Yves Leloup. Bem, esse livro, só para explicar a vocês antes de começar a ler, é como se fosse um diálogo. Tá? Um diálogo
em que discípulo e mestre estão conversando. E dizem os estudiosos que provavelmente é um diálogo de Maria, né, com o mestre pós o ressurgimento de Jesus. Lembrando que Maria foi a primeira testemunha após o retorno de Jesus, né, a chamada ressurreição de Jesus, a pessoa que viu, acreditou e levou a mensagem foi a Maria de Magdala. Então, esse lugar é dela, né? É uma das primeiras cristãs da humanidade, responsável por divulgar a mensagem do Cristo, visto que não foi logo que os outros acreditaram nela, né? Então, foi necessário todo um convencimento para que os outros acreditassem nela. Então, ele diz o seguinte: o que é matéria? Ela durará sempre? E o mestre respondeu: tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá, tudo retornará às suas raízes, e a matéria retornará às origens da matéria. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no texto de Maria, em muitos momentos aparece essa frase final que era tão comum nos textos de Jesus: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, é preciso estar num determinado estágio evolutivo para entender, né, a mensagem que o mestre traz, que muita gente escuta, mas não entende. Muito do que ele falava na época, as pessoas escutavam, né, pela sua audição, mas não compreendiam, né, não fazia sentido para essas pessoas. Então, essa mensagem do mestre aparece também no evangelho dela, quando ela diz, ela retrata isso, né? Então, essa passagem a gente pode interpretar como a conexão de tudo. Tudo está ligado nesse planeta, né? Não há nada nesse planeta solto. É o que Kardec chamou de fluido cósmico universal, né? Está presente em tudo o tempo todo. Então, não tem nada solto, não tem nada sem motivo nesse planeta. Tudo está conectado, né? O mundo, segundo Leloup, ele diz que o mundo é um tecido de relações. Não se pode apanhar a mínima coisa se não for na rede e nos nós das interdependências que a constituem. Nós não estamos sozinhos. Por isso que precisamos também cuidar da Terra, porque nós fazemos parte dessa Terra, nós fazemos parte desse planeta. Ser ecológico, o pensamento ecológico é cuidar não só do habitat, mas do ser humano também, que também faz parte desse planeta. Tudo está conectado. Então, esse trecho bem importante dela traz essa mensagem de conexão com tudo. Depois, continuando, Pedro lhe diz: já que tu te fazes o intérprete dos elementos e dos acontecimentos do mundo, dize-nos, o que é o pecado do mundo? E Maria diz: o mestre diz, não há pecado. Sois vós que fazeis existir o pecado quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adúltera. Aí está o pecado. Então vejam bem, Deus não criou o homem para errar, nem para dar errado. Nós é que desviamos do caminho, né? Então, nós é que nos afastamos de Deus, e à medida que nos afastamos de Deus e dos seus ensinamentos, que estão intrínsecos em nossa natureza, nós sim criamos o pecado. Então, ele, o mestre, no livro de Madalena, continuou e disse: eis porque estáis doentes e porque morreis, é a consequência de vossos atos. Vós fazeis o que vos afasta. Quem puder, compreenda. A palavra yoga significa união, né? Está muito presente no Bhagavad Gita, que é um dos livros que nós estudamos aqui na casa, e é essa conexão que nós precisamos buscar, essa conexão com o divino, com o sagrado que habita em nós e com todas as coisas do planeta. Estar isolado, estar separado, estar num pensamento egocêntrico é o que vai nos fazer ficar doentes. A doença é a desarmonia, já dizia Hipócrates, né, o pai lá da medicina, na Grécia Antiga, ele já falava a respeito disso, que a doença é o resultado de uma desarmonia, certo? E Maria vem aqui confirmando através da mensagem do Mestre: eis porque estáis doentes, porque estão em desconexão com Deus, com a espiritualidade e com o sagrado.
Então o que é ter conexão com Deus? É frequentar uma religião? Não necessariamente. A espiritualidade não significa necessariamente você estar numa religião, mas agir de forma santa. Agir guiado por uma espiritualidade, agir em conexão com Deus. Onde está escrito o ensinamento de Deus? Está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós os ensinos deixados pelo nosso Mestre Jesus, que esteve aqui na Terra, e que são os ensinos de Deus. Então, muitas vezes, confundimos o conceito de religião com espiritualidade, que são coisas distintas. Claro que a religião ajuda, é maravilhoso, estar num grupo religioso, fazer parte de uma egrégora é fundamental, nos ajuda, porque nós precisamos ainda muito, mas não é condição para se ter espiritualidade. A espiritualidade ela vai muito além disso, porque ela perpassa pelas ações da nossa vida, a forma como colocamos em prática, né? Então, essa é uma das mensagens que ela deixa aqui no seu evangelho, que é deixarmos de valorizar os objetos transitórios e focarmos naquilo que é imperecível, os valores reais da vida, da espiritualidade. É sempre nos perguntarmos: o que eu estou fazendo na Terra? Qual é o meu papel aqui? Então, a vida tem muito a nos oferecer, é uma escola. Então, é sempre se perguntar isso, e é o ensinamento que ela deixa aqui. Maria era vista, segundo os estudos, né, como uma importante discípula do Mestre, uma importante discípula, uma iniciada, aquela que tinha o poder de transmitir para os outros o que o Mestre dizia. Tanto que ela foi a primeira a ver, e também na morte de Jesus, quando muitos dos discípulos não estavam presentes, as mulheres estavam ali aos pés da cruz. Então, a presença das mulheres no Evangelho é algo que precisa ser marcado, lembrado, que infelizmente foi apagado no decorrer da história, principalmente pela misoginia de muitas pessoas, que não levam em consideração as mulheres. Então, isso sofreu um apagamento, e é importante a gente colocar aqui a presença das mulheres no Evangelho e essas discípulas do Mestre que estavam presentes, dentre elas, essa bem importante, que é Maria de Magdala. Bem, a mensagem do Mestre é libertadora. Vós estáis doentes, parai de acusar a vossa infância, os vossos pais, a sociedade, a igreja, o mundo que é mau. Nada disso. Não julgueis, dizia Jesus, E o Leloup explica aqui, é preciso olhar para dentro. Esse é o convite do Evangelho de Maria. É preciso olhar para dentro. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos doentes, a razão, a causa está dentro de nós, não está fora. Essa atitude de culpar o mundo, culpar instituições, é muito infantil da nossa parte, porque o mundo é um reflexo das nossas ações também, Numa outra passagem, que vai do versículo 15 a 22, velai para que ninguém vos engane, dizendo, ei-lo aqui, ei-lo lá, porque é em vosso interior que está o Filho do Homem. Ide a ele, aqueles que o procuram o encontram. Uma mensagem completamente coerente com o que a gente tem acesso a Jesus por meio dos outros evangelhos. Porque Jesus o tempo todo falava, o reino de Deus está dentro de vós, não está aqui nem ali. Falou lá para Samaritana no poço, Então, Jesus está sempre reafirmando isso. Então, ainda que não houvesse estudos históricos, antropológicos, confirmando a veracidade desse livro e a datação dele, a mensagem ela é fidedigna ao que o Mestre ensinava, a moral cristã. Então, é sempre buscar dentro. O caminho é dentro, não é fora. O que vem fora é sempre o que reflete dessa viagem de dentro, do nosso autoconhecimento, da nossa autoobservação, da nossa reforma íntima, e a partir daí sim transbordar e colaborar para o planeta, para o país, principalmente para as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, é um processo que precisa ser conectado, não pode ser só o externo, e não haver esse processo de olhar para dentro, porque senão ficaríamos muito doentes.
né? Porque há essas pessoas que querem convencer os outros de alguma mensagem, mas não estão tão convencidas. Muitas dessas pessoas que querem convencer não estão tão convencidas. Então, é esse processo de autoconhecimento que ela vem nos chamar a atenção aqui, que é vosso interior, é em vosso interior que está o Filho do Homem, ide a Ele, ao Cristo, que está num cantinho especial dentro de cada um de nós. Ele está lá esperando para ser chamado, para brilhar, para fazer cada um de nós brilhar, para fazer a nossa trajetória valer a pena e dar certo. Mas precisamos despertar. A mensagem de Maria é uma mensagem de despertamento, acordar, sabe? Despertar para a verdadeira vida desse sono que estamos imersos já há tanto tempo, né? Então, isso é bem importante estarmos atentos e não estarmos distraídos. Então, depois dessa passagem, no versículo 23 e 24, em marcha, anunciai o evangelho do reino. Como a gente pode entender essa terminologia em marcha que é utilizada? Esse encontro com Jesus, ele precisa ser em marcha. O homem é uma ponte e é também um caminho. A saúde e a felicidade está no movimento, na marcha. Estar parado é, sem sombra de dúvida, a doença. Então, quando desistimos de nós mesmos, desistimos do mundo, é uma condição parada, né? Uma condição de uma aceitação sem reflexão do que está acontecendo. Então, não podemos estar fechados, segundo a interpretação aqui do Leloup, nas prisões do corpo, do pensamento, na dor, na ignorância. Precisamos nos libertar e estar em marcha a essa busca. É a busca da libertação das dores. Todos esses sintomas dolorosos pelos quais todos nós na Terra passamos, eles fazem parte. São pontos, etapas, mas não devemos ficar imobilizados nesses momentos de dor. Esse é o convite de Em Marcha. Não desanime diante da dor. Siga adiante, siga em frente. Não fique em estagnação. É essa mensagem, segundo a interpretação do estudioso, né? Que a infelicidade seria parar, seria se identificar com a dor, que também foi algo tão estudado e tão difundido pelos nossos irmãos budistas. Até hoje, né? Eles trabalham profundamente o desapego, certo? Então, toda vez que nos apegamos num processo doloroso, nos identificamos com aquela dor, nós nos transformamos naquela dor e só aquilo. Nós somos mais do que essa dor. Essa dor é uma etapa, é um processo para vencermos, sabe? Para crescermos. É um degrau. Então, é esse o convite do Em Marcha. Em outros momentos no Evangelho, também encontramos esse mesmo termo, tá? Principalmente nas bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados que têm sede de justiça e por aí vai. Bem-aventurado significa, eu vou ficar feliz aqui porque eu estou sofrendo. Não é bem isso. Bem-aventurado significa prossiga, não desista, avante, em frente. Então eu vou seguir em frente, sair tentando convencer todo mundo que essa é a mensagem. Não é isso. É um processo muito mais interior, como a gente vem falando. É um processo de dentro, do seu Cristo interior mesmo, né? Então é interessante entender também esse bem-aventurado que está no Evangelho de Mateus como em marcha, né? Seguindo, avante, sem desistir. Não se trata, segundo o Leloup aqui, de não chorar, de não ter emoções, não é nada disso, né? Se trata em não se comprazer em suas lágrimas, de não se paralisar pelas suas emoções, que é o que acontece com muitos de nós. As doenças do século são doenças ligadas à nossa mente, às nossas emoções. Então, muitas vezes nos deixamos paralisar
né? E está aí a psicologia, os psiquiatras para nos ajudarem, mas nós também precisamos nos ajudar. Principalmente nós precisamos nos ajudar. E é esse mergulho interior, é esse olhar para dentro que vai ser essencial para sairmos dessa condição que o Leloup chama aqui de parar nas emoções. E não é só na dor, não, também na felicidade. Às vezes temos um momento muito feliz, nos envaidecemos com aquilo. Não, é só um momento, é só um aprendizado. Precisamos seguir. Chico Xavier falava isso. A dor passa, o sorriso, a alegria também passa. Tudo passa. Nesse planeta, tudo é transitório. Os valores imperecíveis, não. Estão aí os ensinamentos do Cristo chegando até nós, né? Por meio dessa discípula maravilhosa, injustiçada no decorrer da história. Apagada, né? E pouco falada, pouco estudada. Então, bem interessante a gente entender isso. De seguir em frente, de não se prender. E um sentimento muito importante, é um sentimento ensinado pelo nosso Mestre Jesus, que é o perdão. O perdão é libertador. E já dizia Platão lá atrás, que aquele que tudo compreende, tudo perdoa. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É que todos somos irmãos. Estamos num processo evolutivo, cada um num momento diferente. Quem somos nós para julgar nossos irmãos? Então, quando não perdoamos, nos sentimos no direito de julgar, nos colocamos acima, né, do outro, não concedemos ao outro o direito de errar. Então, o perdão, ele nos liberta, ele nos tira dessa doença que nos paralisa, a doença da alma mesmo, que nos paralisa e nos retém em sentimentos, em emoções que não estão nos fazendo bem. Como eu falei, nem sempre é dor. Às vezes, situações muito boas, que nós paralisamos ali e não queremos sair dali. Quem nunca ouviu um caso de pessoas que ficam muito famosas de repente, e quando essa fama some, o que acontece com a pessoa? Fica muito doente. Por quê? Não aprendeu a ver que aquilo é um momento transitório. Então, até para a fama, até para o sucesso, a gente precisa se preparar psicologicamente, né? É o desapego. Mas tem uma passagem também, que é o item 18, que ele diz assim, que ele nos convida a sermos plenamente humanos. Com estas palavras, Maria voltou seus corações para o bem, e as palavras do Mestre tornaram-se claras para eles. Porque nesse diálogo a gente percebe a dificuldade de Maria de passar a mensagem, principalmente para os homens, né? Se hoje a gente já percebe na sociedade um machismo, uma dificuldade, né, das mulheres se colocarem, das mulheres falarem, sem serem ridicularizadas, imagina naquela época, era muito pior, né? Então a figura da mulher era sempre depreciada, e essa foi a tentativa quando rotulam Maria como uma pecadora, como uma prostituta, não que ela fosse inferior a ninguém se fosse prostituta, não é esse o problema, mas não é uma verdade, pela história a gente sabe que não era uma verdade. Então, ela era uma mulher livre, né? E isso não era bem visto na época, pelos estudos. Enfim, então tentaram, no decorrer da história, né, demonizar Maria Madalena em oposição à Virgem Santíssima, a mãe de Jesus. E, na verdade, essas dicotomias, essas duplas, né, o mal e o bem, são altamente questionáveis, porque assim como a mãe de Jesus teve um papel extremamente importante de trazer nosso mestre, Maria também teve um papel muito importante de estar ao lado dele, de divulgar sua mensagem, de ter uma sintonia única relatada pelos outros apóstolos, né? Então, em outros textos apócrifos, em outros evangelhos, apóstolos relatam essa sintonia fina que ela tinha com Jesus, talvez por estar num estágio mais próximo dele, evolutivo, né, que os outros não alcançavam. Então, muitas das vezes, ele falava por parábolas com alguns de seus discípulos, com a maioria das pessoas, e em outras situações com ela já tinha uma conversa mais direta. Então, essa passagem nos faz pensar sobre o que é ser plenamente humano, né? De ser humano integral é estar conectado com Deus, porque nós somos criaturas dele, temos a sua centelha divina. Então, é nesse sentido que ela chama todas as pessoas a serem plenamente humanos, um homem integral, um homem conectado com seu papel no universo, no planeta,
É a mensagem de Maria. E depois, na página 10, do item versículo 1 a 6, Pedro disse a Maria: Irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais nós não tivemos conhecimento. Então, Pedro já ressalva aqui que realmente ela era uma iniciada, ela era alguém que tinha um amor diferenciado do Mestre. E aí Maria lhe disse, seguindo o Evangelho: aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do Mestre, e eu lhe disse: Senhor, vejo-te hoje nesta aparição. Ele respondeu: bem-aventurada tu, que não te perturbas a minha vista. Então vejam bem, preciso ter olhos de ver, e ouvidos de ouvir. Quantos que têm visões e não acreditam no que estão vendo, Então, ela era aquela que se entregava verdadeiramente ao Mestre, como carinhosamente era chamado, de Rabboni, amado Mestre por ela, Então, ela se entregava verdadeiramente. É o reino de Deus que ultrapassa essa visão dos olhos físicos, a audição física dos nossos ouvidos. É algo que vai muito além, é algo que toca nos nossos sentimentos, toca nas profundezas da nossa alma e que nós precisamos ter olhos para ver. Esses olhos não são os físicos, é uma qualidade da alma, Então, é interessante o fato dela não ficar perturbada com a visão, ela não tem medo, enquanto há passagens do Evangelho que demonstram que os discípulos ficavam com medo de algumas situações, questionavam o Mestre, tinham até atitudes, às vezes, brutas diante de determinadas situações, e ela demonstra essa serenidade, essa confiança. Tá aí, esse Evangelho, ele não nos ensina somente com palavras, ensinamentos, mas com as atitudes de Maria no decorrer do Evangelho. Porque em vários momentos a gente percebe, pela fala dos apóstolos e do grupo ali, uma certa desconfiança em relação a ela, E ela vai se colocando no silêncio, nas suas certezas, na sua profundidade, sem se deixar abater. Ela é essa pessoa em marcha, ensinada por Jesus. Tem versículo 9. André, então, tomou a palavra e dirigiu-se a seus irmãos. O que pensais vós do que ela acaba de contar? Vejam, os homens se reúnem para questionar, o que ela está falando. Da minha parte, eu não acredito que o Mestre tenha falado assim. Esses pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. E Pedro ajuntou: será possível que o Mestre tenha conversado assim com uma mulher sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Vejam a visão, daquele homem antigo que se coloca acima, como se as coisas divinas não pudessem ser reveladas para um espírito só porque nasceu mulher. Então, a gente percebe no decorrer do texto que a Maria retrata essa desconfiança pela qual ela sofreu bastante. E aí eles seguem: devemos mudar nossos hábitos, escutarmos todos essa mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu e a preferiu a nós? Então Maria chorou. Vejam a atitude dela, Ela chorou. E ela disse a Pedro: meu irmão Pedro, que é que tu tens na cabeça? Crês que eu sozinha, na minha imaginação, inventei esta visão? Ou que a propósito de nosso Mestre, eu disse mentiras? Então veja, Maria não acusa, Maria não briga e nem se ressente. Ela simplesmente convida a reflexão. Através de perguntas, ela convida a reflexão. E olha como ela chama o Pedro, que estava acusando de mentira em nome do Mestre, que é um crime bem grave, Meu irmão Pedro. Veja que ela coloca na prática o que Jesus ensinou, que é o perdão às ofensas e o amor ao próximo. Não é só palavra, é ação, é um evangelho de ação. E aí, Levi tomou a palavra. Levi é o Mateus, Antes de ser nomeado como Mateus, ele era chamado por Levi. Pedro, tu sempre foste irascível. Vejo-te agora te encarniçar contra a mulher, como fazem nossos adversários. Pois bem, se o Mestre tornou-a digna,
quem és tu para rejeitá-la? Seguramente o mestre a conhece muito bem e ele amou mais que a nós. Então veja essa reflexão de Mateus, que igualmente era um homem bastante inteligente, né? Foi aquele discípulo que largou tudo, quando Jesus vem, segue-me, ele largou tudo, ele tinha uma posição estabilizada financeiramente, ele tinha segurança financeira e ele largou tudo para seguir Jesus. Então veja a inteligência desse homem, era um homem muito inteligente, letrado, né? Sabia muito cálculo, enfim, é um dos poucos discípulos que tinha essa parte da cultura erudita. Assim como Maria, né, também pelos relatos. Então ele fala para Pedro, tu sempre foste irracível. O que significa isso? É uma pessoa que se deixa levar pela ira com facilidade. Significa que ele era uma pessoa ruim? Claro que não, senão não teria sido escolhido pelo mestre. Mas ele muito nos representa. É aquela pessoa que age pelo impulso. É aquela pessoa que quando foram, né, prender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha, né, segundo o relato do Evangelho. É aquele que nega, você é discípulo. Não, eu não, com medo, né? Ele representa muito cada um de nós, que ainda estamos nesse estágio evolutivo, né? Então, esse irmão Pedro, que tanto bem fez para a divulgação do cristianismo, neste momento, né, ele teve essa desconfiança. E Mateus trouxe ele à realidade, né? Se o mestre tornou-a digna, quem és tu para rejeitá-la? Foi a ela que ele apareceu primeiro. Foi para ela que ele apareceu. Então, ele confiou que ela não desconfiaria, que ela não acharia que era uma coisa da imaginação. Ele tinha certeza que ela levaria a mensagem adiante, e foi o que ela fez. Ela levou a mensagem adiante, mesmo diante a descrença, a desqualificação que ela sofreu, não só naquele momento, mas historicamente, de forma muito injusta, como estou falando aqui desde o início, para tentar resgatar esse valor histórico de Maria, muito presente no Evangelho, nos evangelhos oficiais, ela está bem presente, mas não tão reconhecida como deveria. Então, veja que interessante, né, essa reflexão. Ele amou mais que a nós. Aí vem a reflexão, como assim? Né? Jesus amou mais um, amou mais outro. Como fica isso? Na verdade, Jesus amou a todos, todos que ele escolheu como discípulo, né? Com certeza ele amou profundamente, mas amava de forma singular, cada um à sua maneira, cada um tinha o seu papel na divulgação do Evangelho. Então, é um amor o amor que Jesus tem, não só pelos discípulos, mas por nós, né? Ele ama todos os seus filhos, sem sombra de dúvida, mas é um amor particular, é um amor singular por cada um. E foi isso que ele demonstrou no decorrer da sua vida para Maria, né? E aí o Levi insiste nisso. Quem és tu para rejeitá-la? Quem és tu para rejeitar o que tu não amas e não compreendes? Né? Ele não compreendia Maria, por isso que ele rejeitava. Muitas pessoas que destilam ódio na sociedade contra parcelas da sociedade, minorias, na verdade falta compreensão, falta conhecimento, é ignorância, né? O ódio é um amor adoecido, é um sentimento que poderia ser bom, mas que está adoecido. É diferente da indiferença, de não ligar, né? Então, ele tinha essa coisa de não aceitar. E Levi chama ele à reflexão. És tu que crias e descria? Né? Quem é você, né, para questionar o que Jesus decidiu? Então, uma reflexão que ele deixa bem importante para a gente. E aí, mais adiante, ele fala, arrependamo-nos e nos tornemos o ser humano em sua inteireza. No Evangelho de Maria, versículo 15, 16, mais uma vez, esse antropos, que no grego significa homem, mas não em relação a masculino e feminino, mas ser humano em sua inteireza. É esse convite que Maria faz. Deixemo-lo lançar raízes em nós e crescermos como ele pediu. Partamos a anunciar o Evangelho, sem procurar estabelecer outras regras e outras leis, afora aquela da qual ele foi testemunho. Então, para todo buscador espiritual, olha que mensagem importante, né? Então, muitas vezes, o mundo vai criando regras para seguir Jesus, né? Vai seguindo assim, criando dogmas, e na verdade aqui no Evangelho está bem claro, né? Sem procurar estabelecer outras regras e outras leis afora o que Jesus ensinou, sem colocar na boca do mestre o que ele não falou.
Infelizmente, muita gente hoje que se diz cristão nunca leu o Evangelho, né? Não conhece os ensinamentos do Cristo e só está seguindo o que alguém disse. É muito importante a gente ter acesso a esse conhecimento. E o principal ensinamento do Cristo, dito por ele, tá? Pelos evangelhos oficiais mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior ensinamento. É isso que nós precisamos colocar em prática. Regras exteriores não são tão importantes como essa do amor legítimo e verdadeiro e profundo. Então, essa mensagem de nos arrepender, nos tornar ser humano, deixar lançar raízes em nós. Olha que interessante o termo usado, que o Leloup vai comentar aqui também, né? O que é deixar lançar raízes, né? Nós fomos criados por Deus, a nossa centelha divina, essa é a nossa raiz e esse é o convite. É voltar para as nossas raízes, que é essa centelha divina, que é essa centelha que está em nós, como eu falei lá no início, escondidinha, e muitas das vezes nós não deixamos brilhar. Nós mascaramos, nós ocultamos, ofuscamos e não deixamos essa luz brilhar como deveria ser. Então, esse é o convite, esse ser humano na sua inteireza, arrependido, deixando lançar raízes. Vamos deixar Jesus trabalhar em nós. Ele trabalha nesse terreno fértil do nosso coração, esse terreno onde há amor. Todo ser humano nasceu para amar. Nenhum ser humano nasceu para destruir. Isso não existe. Então, no decorrer do Evangelho, ela vai falando sobre isso. Então, esse convertei-vos utilizado no texto, o Leloup interpreta aqui como voltai a vós mesmo, retornai ao vosso centro, sai da periferia, da superfície, olha para dentro, olha o que você é uma criatura divina, por que insistir no mal? Então, um convite muito bonito, né, dessa marcha que é seguir no trabalho do bem, do amor, primeiramente com a correção dos nossos atos. Não existe trabalho sem a reforma íntima. Partamos para anunciar esse evangelho, essa boa nova, porque o homem não é só um ser para a morte. O homem é muito mais que isso. Ele tem um grande desafio nesse planeta, que é um caçador de si, né? Como já diria o poeta brasileiro. É olhar para dentro de si mesmo e buscar esse Cristo interior. E, na página 19 desse evangelho, tem os 2 últimos versículos, que o texto termina... de repente, por faltar mesmo, não ter sido possível transcrever tudo, depois que Levi pronunciou essas palavras e acalmou, eles se puseram a caminho para anunciar o Evangelho. E o comentário do Leloup sobre Em Marcha é: se quer compreender alguma coisa, é preciso ir para a estrada. Ir para a estrada é trabalhar firme dentro de você, é trabalhar firme no seu aprimoramento espiritual, é a busca. Por isso que nós no início usamos aqui o termo buscador espiritual. É aquele que busca, é aquele que não se acha pronto, ele se sente um ser inacabado e que precisa melhorar. Quem não quer aprender, quem não quer melhorar, nunca vai ser um buscador espiritual, né? É necessário ter essa qualidade. Esse evangelho é um desafio permanente. E o Evangelho de Maria não se opõe aos outros evangelhos, nem os outros textos sagrados, nem as pesquisas recentes em antropologia. A palavra do Mestre aparece como um sorriso leve, um sorriso levemente feminino, que vem, sem dúvida, da alma, da psique, mas que tem no olhar uma visão lúcida do futuro. E assim termina esse comentário do Evangelho de Maria pelo Jean-Yves Leloup. É um convite a todos, né? Fazer a leitura, conhecimento liberta, precisamos buscar as fontes, e o conhecimento pode nos fazer crescer muito, e precisamos. Todos nós estamos a caminho, todos nós estamos em marcha, e somos irmãos buscando nos melhorar.
Meus irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão por ter ficado até aqui no final desse vídeo. E que vocês continuem conosco, nos sigam, curtam, compartilhem e divulguem essa mensagem amorosa, porque esse é o objetivo dessa casa, é criar essa onda amorosa, a divulgação do bem, do amor, da mensagem do Cristo.